Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso novo vídeo. Se você acredita que o autoconhecimento é algo que somente serve para vender livros de autoajuda e o que você precisa mesmo é simplesmente ganhar mais dinheiro para melhorar sua vida, sinto lhe informar que você não vai conseguir realizar esse desejo. Para que você entenda o porquê o autoconhecimento é tão importante para suas finanças, preste atenção nessas 3 histórias que eu vou te contar agora, se você quer realmente entender um pouco mais como você pode estar agindo de forma errada e por isso prejudicando suas finanças e a sua capacidade de melhorar e conquistar objetivos. Sob um sol de 30 graus, Carlos vende água entre os carros em uma avenida de uma grande capital brasileira. Faz isso para sustentar a esposa e 2 filhos. Desempregado há tempos, todo o dinheiro que ganha é dedicado a comprar alimento e viver mais um dia. É a lei da sobrevivência. Carlos vem de uma família muito humilde onde todos sempre passaram por muitas privações. No passado, mesmo quando estava empregado e tinha uma renda maior, nunca conseguiu guardar dinheiro. Construiu uma reserva para os atuais tempos difíceis e sempre gastou tudo que ganhou até quando sobravam recursos para fazer isso. Já Joana teve uma boa educação da família, mas nunca quis trabalhar como funcionária. Desde pequena aprendeu com seu pai que o dinheiro traz liberdade, mas que precisa ser utilizado com responsabilidade, porque senão ele tomaria conta da vida dela ao invés do contrário. Seu pai sempre a ensinou como organizar seus ganhos e gastos e como se planejar em relação às suas finanças. Ele também a ajudou a entender quando pequena que quanto mais ela gastasse no presente com os seus desejos, menos ela teria para realizar outros desejos no futuro, mas que se conseguisse investimentos que lhe dessem uma renda, poderia realizar todos os seus sonhos lá na frente. Ela sonhava em ter o seu próprio negócio e com 18 anos investiu em uma loja de roupas femininas. Como todo empreendedor no Brasil, passou por muitas dificuldades e obstáculos na sua jornada, mas conseguiu ter sucesso e faz bom uso dele. Hoje tem 5 lojas, mora no bairro mais nobre da cidade em que nasceu e tem uma vida confortável. Conheceu boa parte do mundo e realiza seus desejos com a renda dos seus investimentos. Por fim, vamos ver a história de Paulo. Paulo tem 38 anos e é formado em administração. Começou a trabalhar jovem e construiu uma carreira sólida porque trabalhava como gerente em uma multinacional e tinha um salário considerado acima da média. É casado, tem 2 filhos que estudam em colégios caros, possui 2 carros de grande porte, apartamento na praia e casa própria em um bairro central. Ele e a esposa só usam roupas de marca, frequentam restaurantes da moda e não economizam nas compras, que fazem mensalmente. Perdeu o emprego com a crise e não possuía reservas. O sonho acabou. Seu padrão de vida era uma ilusão e a realidade agora bate forte à sua porta. As histórias e os nomes são fictícios, mas a realidade é mais comum do que você imagina. Para Carlos e Joana, o dinheiro é solução. No caso de Carlos, solução para uma necessidade a ser satisfeita dia a dia com muita luta. Para Joana, a liberdade permite que sonhos sejam realizados e ela viva com conforto. Já Paulo padece da doença que acomete a classe média, ter um padrão de vida ilusório com luxos que não condizem com a realidade, onde vive para pagar a conta, isso é uma rotina. Dinheiro parecia solução, mas se tornou um problema. Essas 3 histórias de diferentes personagens nos mostram 3 perfis distintos de como lidar com dinheiro. No caso de Carlos, com essas poucas informações, podemos perceber que pelo fato de ter passado muitas privações no passado, desenvolveu desde sua infância um senso de que o dinheiro nunca será suficiente e que ele vai faltar colocando em situações difíceis.
Isso fez com que desenvolvesse um comportamento que acabava por gastar tudo que ganhava, se livrava do dinheiro por acreditar que ele faltaria de qualquer forma. Isso parece contraintuitivo, porque racionalmente, se ele tinha mais dinheiro em determinado momento, o certo teria sido guardar parte dele para evitar a necessidade, que era o que sempre voltava a acontecer. Como venho explicando nos meus vídeos, temos uma racionalidade parcial e nossas decisões são altamente influenciadas pelo nosso cérebro emocional. Por isso, as experiências do passado de Carlos o ajudaram a criar uma crença que está impedindo que ele transforme os seus comportamentos e consiga mudar a história dele com o dinheiro. Será que as suas atitudes são parecidas com as de Carlos? Reflita sobre isso e coloque aqui nos comentários abaixo que conclusões você chegou se os seus comportamentos podem ser parecidos com os do Carlos. Podem haver outras questões importantes que ajudaram Carlos a desenvolver esses comportamentos, como os seus valores pessoais e outras crenças que ele carrega lá do seu desenvolvimento desde a infância. Mas isso somente nós conseguiríamos entender conhecendo melhor as formas de pensar e de agir que Carlos demonstra. Já na história de Joana, as coisas são bem diferentes. Conseguimos perceber que ela teve uma boa estrutura familiar que a preparou para lidar melhor com o dinheiro. Seu pai, sua referência, a ajudou a desenvolver crenças positivas sobre o dinheiro e mostrou a ela que por mais que gastar no presente seja algo importante para o seu bem-estar, se construísse uma sólida base poupando para o futuro, poderia atingir objetivos muito maiores e ter uma vida mais tranquila. Joana cresceu desenvolvendo comportamentos financeiros saudáveis, o que a deixou em uma posição de ir melhorando gradativamente a sua saúde financeira e assim construindo aquilo que desejava. Mesmo tendo decidido empreender desde mais jovem e seguramente tendo passado por diversas dificuldades para alcançar os seus objetivos, ainda assim conseguiu obter sucesso no seu negócio, além de manter esse negócio rentável, sabendo dividir seu tempo e aproveitar para realizar seus sonhos, como por exemplo viajar pelo mundo, desfrutar de luxos que são pagos pelos investimentos e morar confortavelmente, dando um bom padrão de vida a si e à sua família. Pare novamente e pense quantos comportamentos positivos você tem aplicado na sua vida e compartilhe novamente aqui comigo nos comentários. Agora vamos falar um pouco das questões emocionais do Paulo, que são muito comuns para as pessoas da classe média aqui no Brasil. Por que Paulo e uma boa parte das pessoas preferem o presente ao futuro? Porque, como explicou Daniel Kahneman no seu livro Rápido e Devagar, temos dois sistemas. O nosso sistema 1, emocional, que age rápido, com foco na sobrevivência e cria atalhos para facilitar as nossas decisões. Mas temos também um sistema 2, mais atual do ponto de vista de evolução do nosso cérebro, que é um sistema racional, é mais lento, consome uma energia muito maior e que usa da reflexão e do pensamento lógico para tomar as decisões. A questão é que esses atalhos que o sistema 1 cria para nos ajudar a poupar energia e decidir mais rapidamente, muitas vezes nos induzem a erros. É o que o Kahneman chamou de heurísticas, que são os atalhos mentais, e os vieses, que são os erros sistemáticos que cometemos frequentemente. Existem muitas heurísticas e vieses, que falarei em outros vídeos, mas no caso do Paulo, um desses erros sistemáticos que podemos ver é o chamado viés do presente ou desconto intertemporal, que é a tendência que nós temos de valorizar mais o que temos ou ganhamos no presente do que aquilo que podemos ter ou até ganhar mais no futuro. Pense na seguinte proposta que eventualmente você recebeu. Você prefere ganhar metade da sua caixa de chocolates da marca preferida hoje ou a caixa inteira daqui a um mês?
Acredito que se você for como a maioria das pessoas e manteve a sinceridade na sua resposta, as chances são que você escolheu ganhar metade da caixa hoje, quase que com certeza. Mas e se mudarmos a pergunta para: você prefere ganhar metade da sua caixa de chocolates preferida daqui a um ano ou a caixa inteira daqui a um ano e um mês? E nesse caso, se você for como a maioria, deve ter escolhido ganhar a caixa toda daqui a um ano e um mês. Isso porque nesse viés, além de termos a tendência de privilegiar o hoje, quanto mais no futuro, mais desvalorizamos. Ou seja, já que eu vou ter que esperar todo esse tempo, o que desvaloriza para você a oferta, então melhor pegar a caixa toda. Seu padrão de escolha exige uma recompensa maior. Veja que dois pesquisadores há 134 anos atrás, em 1888, já presenciaram esse erro, mostrando como agimos de forma repetida em função das nossas programações mentais. Os economistas William e Herbert Jevons disseram que o adiamento da gratificação ocorrerá apenas se produzir um aumento na satisfação futura, mais do que a compensa a diminuição na satisfação do consumo imediato. Para deixar ainda mais claro, veja esse outro exemplo. Imagine você tendo que escolher fazer uma longa sessão de exercícios ou deixar de comer uma boa feijoada no dia de hoje. O desprazer que isso causa é imediato e é tangível para você, ou seja, você consegue percebê-lo. Já as consequências futuras, sejam elas boas ou ruins, desse ato, são intangíveis. Você não consegue saber exatamente a consequência de não comer a feijoada ou fazer o longo treino hoje daqui a 6 meses. Por outro lado, escolher comer muito churrasco hoje irá lhe dar um grande prazer no presente. No caso, obviamente, de você gostar de churrasco. Mas tem uma relação muito fraca com o seu peso daqui a 6 meses. É isso o que faz com que Paulo e que a maioria das pessoas escolham o imediatismo. No caso de Paulo, isso e o desejo de ter status financeiro, que é outro distúrbio que começa a se desenvolver com as referências da infância. Entenda que fazer escolhas no presente é como pegarmos um binóculo e olharmos na posição normal, onde vemos as coisas ampliadas. Mas olhar para o futuro é como olhar em um binóculo ao contrário. Ao olharmos com as lentes de forma reversa, tudo fica muito pequeno e distante. Olha que interessante o que 3 cientistas em 2007 demonstraram. Que economizar dinheiro para o futuro, no nosso cérebro, ativa a mesma sensação de estarmos emprestando esse dinheiro para outra pessoa, que nesse caso seria o nosso eu futuro. E não é difícil concluir que qualquer um preferiria gastar o dinheiro agora do que emprestar dinheiro a um desconhecido para receber no futuro. Assim, veja que Paulo, mesmo tendo uma boa formação acadêmica e ter desenvolvido uma boa carreira e trabalhado em grandes empresas e, por consequência, ganhado bem uma boa parte da sua vida, não se importou em construir a reserva financeira necessária para um possível imprevisto, que no final das contas acabou acontecendo. O imediatismo da gratificação presente, causada pelo cérebro emocional, o impediu de fazer o que era melhor para ele e acabou o deixando em uma situação bastante difícil. Além disso, o fato de querer dispor sempre do melhor carro, melhores roupas, melhores restaurantes e tantas outras coisas para mostrar à sociedade o seu valor, que nesse caso foi convertido naquilo que ele tinha e não por aquilo que ele era e fazia pela sociedade, também caracteriza um distúrbio financeiro que o levou a comportamentos destrutivos e a um caminho que poderia levá-lo à ruína financeira. A essa altura eu te pergunto, o que você tem feito da sua vida? Com qual personagem você mais se identificou? Para conseguir escapar das armadilhas do cérebro emocional, é preciso se conhecer e entender os motivos pelos quais você repete padrões que trazem sofrimentos e que são confirmados por pensamentos como: por que eu fiz isso de novo?
Eu sabia que não deveria ter comprado aquele sapato ou aquele eletrônico. Mas somente saber não irá mudar a situação. É preciso encarar os medos e as circunstâncias do passado para poder realizar os passos corretos para acertar no futuro. Lembre-se que as suas escolhas do passado te trouxeram até a situação atual e que as escolhas de agora irão definir a sua situação no futuro. E o primeiro passo que você precisa tomar é entender o que é realidade e o que é ilusão financeira, e descobrir se você está vivendo sob o efeito de alguma ou algumas delas. Deixar de viver na realidade para viver de ilusão é uma fuga muito comum do ser humano. É a síndrome do conto de fadas. Nas finanças existem muitas formas de se ignorar a realidade e viver acreditando em algo que não existe. Perceba como algumas dessas ilusões que vou mostrar agora se encaixam nos problemas vivenciados por Carlos e por Paulo nas histórias que eu contei. Vamos entender algumas dessas ilusões financeiras que as pessoas praticam. A primeira, negação ao endividamento. É a negação de que a situação está fora de controle ou está a caminho para tal, e acreditar ingenuamente que tudo dará certo mesmo sem fazer nada. Muitas pessoas, ao invés de reagir e encarar o problema do endividamento para resolvê-lo, preferem adotar a postura do avestruz, de enterrar a cabeça na areia e fingir que nada daquilo está ocorrendo. Isso leva a um efeito bola de neve, onde as dívidas vão tomando proporções incontroláveis e trazem maior dificuldade para se resolver a questão. A segunda ilusão que se deve evitar é acreditar que se ganhasse mais, seus problemas estariam resolvidos. Essa é uma que vimos na situação de Carlos. Quem não sabe lidar com pouco dinheiro também não sabe lidar com muito. Simples assim. O importante é saber gastar bem e não ganhar mais. Não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Outra é o deixa a vida me levar, que também é uma ilusão bastante comum, que é basicamente viver na crença que dinheiro foi feito para gastar. Por que guardar se eu posso morrer amanhã? Com isso, ignora qualquer controle ou organização financeira e vive tendo que apagar os incêndios para poder fechar o mês no azul. Embora isso não tenha aparecido de forma explícita na história de Paulo, pelos seus comportamentos é bem provável que ele tivesse a ilusão do limite do cartão de crédito e do cheque especial fazem parte do meu salário. Se você ganha R$2.000 e gasta R$4.000 porque o seu cartão ou cheque especial tem esse limite, você vive um padrão de vida que não pode sustentar. E o endividamento grave já está batendo na sua porta. Os juros se tornarão insustentáveis no curto prazo e em algum momento isso vai cair como uma bomba na sua vida. Viver para os outros e não para si, essa também foi uma ilusão que vimos na história de Paulo. Não querer acreditar que a sua situação financeira não permite viver comprando marcas da moda ou eletrônicos, carros e eventos sociais caros. As pessoas deixam seus gostos de lado para bancar uma vida de status que não podem só para mostrar aos outros. Isso normalmente denota uma baixa estima que pode ser fatal. O quinto tipo de ilusão financeira é o nasci consultor financeiro, onde a pessoa acha que entende tudo de dinheiro e que sempre é capaz de resolver tudo sozinha. Escuta falar de um investimento novo e já vai lá colocar seu dinheiro. Muitas vezes perde e por esse motivo sai dizendo que aquilo não presta. Ou então não consegue equilibrar as contas e põe a culpa no fato de ganhar pouco e não por não saber administrar o seu dinheiro. Dá conselhos para os outros do que fazer com o dinheiro, mas está sempre pagando o mínimo da fatura do cartão. O importante, se a pessoa quiser melhorar a vida financeira, é conversar com quem entenda do assunto realmente, da mesma forma que se faz quando se está doente e se procura um médico. Tem que ter ajuda de um profissional. Ninguém nasce sabendo,
Outra ilusão comum é a vou encontrar um jeito de ganhar dinheiro fácil. Nessa, a pessoa fica buscando atalhos para ganhar dinheiro sem se esforçar, tais como investimentos que pagam muito fora do padrão e trabalhos onde não se precisa fazer muita coisa e ganha-se muito. Exemplos atuais desse comportamento são investimentos em opções binárias que prometem altos retornos e o famoso trabalha em casa 2 horas por dia e ganha até 6 mil reais. Para a pessoa que vive nessa ilusão, ela se torna a vítima perfeita para os golpistas. Para as pessoas que já investem, também já é bastante comum e corriqueira a ilusão de acreditar que os investimentos trarão retornos rápidos. Ou seja, a pessoa quer investir R$100 por mês em um produto super seguro e acredita que depois de 1 ano de sacrifício vai receber um retorno alto. Isso não acontece e a pessoa logo desiste, volta a gastar e o seu cérebro emocional a convence de que ela tentou, mas não deu certo. Quando o assunto é aposentadoria, temos 2 ilusões que se complementam e que precisamos conhecer para não cairmos nessa armadilha. A primeira é a ilusão de acreditar que o INSS vai ser suficiente para a sua aposentadoria. E vários estudos já mostraram que isso não será possível no futuro. A segunda é acreditar que deixar para poupar mais tarde e garantir uma aposentadoria tranquila sempre vai funcionar. E isso tem tudo a ver com o que eu expliquei sobre o imediatismo e o desconto intertemporal, onde a gratificação futura é sempre negligenciada perante a um prazer no presente. Somente conhecendo esses efeitos, temos a capacidade de lutar contra essa tendência natural. Já uma das ilusões que eu mais gosto e que eu vejo na maioria das pessoas é a síndrome do super coitadinho, ou o famoso eu mereço, que é o ato de utilizar uma situação emocional desagradável como muleta para gastar em coisas que não são importantes. Para aquelas pessoas que gostam de se enganar ao invés de tomar uma atitude de mudança, é fácil ter a ilusão de acreditar que amanhã você vai fazer o que não está fazendo hoje. Frases muito comuns que demonstram essa ilusão são: não vou poupar agora porque eu tenho muitas contas a pagar, mas eu vou me organizar e daqui a 6 meses eu começo. Ou então, começarei a guardar dinheiro, ou melhor, começarei a juntar dinheiro para minha aposentadoria no ano que vem, porque vou trocar de emprego e ganharei mais. Ou mesmo, vou sair da caderneta de poupança e investir melhor quando realmente for a hora. E como você já deve bem saber, isso nunca acontece e a pessoa continua na ilusão de que um dia tudo muda. Por fim, temos a ilusão do contar com algo que ainda não ocorreu, como, por exemplo, viver esperando por uma herança de um parente ou mesmo gastar contando com uma promoção no trabalho que irá vir e que muitas vezes não acontece. Estas são formas de realizar esses desejos presentes ao invés de se programar melhor para realizá-los no futuro, quando essas coisas podem efetivamente ter acontecido. Veja que o autoconhecimento tem um poder enorme para a sua vida financeira. Por isso, invista em se autoconhecer para poder traçar estratégias que ajudem a entender as suas crenças, como as que vimos nas histórias de Carlos e Paulo, e que te levam a esses comportamentos destrutivos e também a essas ilusões que te prejudicam, para, a partir daí, iniciar um direcionamento mais assertivo dessas crenças e acabar com as ilusões para obter os resultados que deseja. Espero que você realmente tenha visto o quão importante é o autoconhecimento para você e suas finanças. Eu me despeço aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com os seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!